Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos continuar falando sobre casal, assuntos de casal, procurando a cada dia oferecer ferramentas, instrumentos que não só estejam falando de ciência, mas também que nós possamos tratar de um outro tema tão importante que é a espiritualidade. Hoje eu quero falar de um dos vírus que eu considero um dos mais mortais, um arqui-inimigo, se eu pudesse falar assim, um arqui-inimigo da vida a dois, da conjugalidade, que se chama indiferença. A indiferença ela é mortal porque ela traz para o casal, ela traz uma aparente normalidade, uma aparente fuga de um conflito, de um problema. Então dá um certo arrefecimento, né? Uma certa tranquilidade aparente, mas logo depois o preço é altíssimo. A indiferença na vida de um casal, ela não acontece assim do dia para a noite. Não é assim, de um dia para o outro eram tão amorosos, tão carinhosos e de repente começaram a ficar indiferentes. Não. É um progresso. De certa forma, é uma escala progressiva de situações que não foram resolvidas adequadamente, situações que não foram abordadas e que vai, de certa forma, anestesiando, cauterizando as emoções. Sem que a pessoa perceba, ela está completamente cauterizada, as emoções, os afetos já são raros ou inexistentes. Quando eu penso numa escala, eu penso numa situação progressiva, me chama muita atenção que quando as pessoas se reúnem para um projeto de vida a dois, uma das primeiras coisas que chama atenção é a necessidade. Então, as pessoas vão estar imbuídas no desejo de suprir as necessidades um do outro, as necessidades que são comuns. Mas se essas necessidades elas não forem adequadamente respondidas, logo depois você tem um problema instalado. Então, as necessidades não atendidas, elas vão, consequentemente, gerar um problema. Se esse problema não for adequadamente resolvido, nós vamos ter já um encaminhamento para uma provável crise, uma situação de conflito, uma situação, às vezes, difícil para os dois resolverem sozinhos. E, consequentemente, nós vamos estar abrindo uma possibilidade da indiferença ser instalada. Porque a indiferença, ela não é uma causa, ela é um efeito. Porque a empatia, quando nós pensamos na empatia como uma competência comportamental, e ela é uma competência da conjugalidade, quando nós pensamos na empatia como aquela sensibilidade à dor do outro, uma sensibilidade muitas vezes a uma mudança no tom de voz, a um mal-estar, uma situação, e a pessoa se colocando como ombro amigo, dizendo, olha, eu chego mais cedo em casa para nós conversarmos sobre isso, ou então vamos sair para a gente conversar sobre isso, enfim, é porque ainda existe uma sensibilidade, mas quando ela inexiste, quando ela deixa de existir, quando o casal decide, quem sabe, dormir em quartos separados ou se distanciar, etc., significa que a indiferença já está sendo instalada através de uma empatia muito baixa. Então, a empatia reduz, no momento que a empatia cai, a indiferença ela se sobressai, ela começa a surgir como uma opção cerebral, uma opção que o próprio cérebro ele vai tentar estimular como uma solução. Então, o cérebro, quando ele percebe que está sendo gasto muita energia, que isso às vezes tem aumentado o cortisol, que é um neurotransmissor responsável pelo estresse. Então, quando o cortisol é colocado em abundância no cérebro, e ele começa como neurotransmissor a transmitir também para outras áreas do cérebro essa carga, né? Então, provoca mal-estar, às vezes uma psicossomatose, uma questão muitas vezes orgânica. Então, isso tudo vai sinalizar para o cérebro que aquele tema, aquele assunto, aquela pessoa, ela é causadora do mal-estar. Então, o afastamento, a indiferença é, digamos assim, uma opção que o cérebro coloca para ser uma solução. Mas a solução não é essa, porque um problema adiado não significa um problema resolvido, né? Isso é importante que o casal compreenda. A outra questão é que a indiferença ela vai, de certa forma, sublimando, né,
todo aquele sentimento de entrega, um sentimento genuíno de cooperação, um sentimento genuíno, muitas vezes, de colaboração com a outra pessoa e até investimento. Então, por isso que eu entendo que ele é muito cruel. Ele é cruel e, ao mesmo tempo, ele faz com que a pessoa sinta um bem-estar momentâneo, mas logo depois ela sente também culpa, remorso, enfim, outras questões emocionais que são muito danosas para a vida a dois. A proposta do nosso material é trazer para você algumas soluções, ou pelo menos algumas ideias, algumas sugestões que podem ajudar você se você está passando já por um processo de cauterização da emoção, ou às vezes preferindo ficar mais tarde no trabalho, ou quem sabe na televisão, se distraindo com outras coisas, em vez de estar com a pessoa que você escolheu para amar. A primeira coisa é estabelecer o diálogo sobre temas que são temas muitas vezes críticos, temas sensíveis e que muitas vezes estão sendo postergados, estão sendo adiados. Porque adiar, fugir ou fingir que a situação não está causando mal-estar é bobagem. Né? Isso não resolve, muitas vezes você prolonga a angústia mais e mais. Então encontrar uma forma de você falar sobre isso é muito importante. Eu vou trazer aqui uma dica, eu chamo de cadeira da verdade. A cadeira da verdade é um instrumento que nós utilizamos quando muitas vezes o diálogo se tornou difícil, o diálogo se tornou mais sensível e às vezes os casais não podem nem por um minuto tocar em alguns temas porque o conflito surge. Então a cadeira da verdade é o seguinte, você vai propor à pessoa amada que vocês estejam num local, num ambiente onde tenha uma cadeira, que vai ficar uma cadeira no centro, e essa cadeira ela vai ser revezada por você. Né? Então, um vai sentar primeiro, vocês podem até tirar um para o ímpar, quem senta primeiro, e 3 perguntas serão colocadas, ou na verdade 3 colocações serão feitas. Né? A primeira é aquilo que deve ser eliminado da pessoa, né? No comportamento da pessoa, da atitude dela, e que de alguma forma está contribuindo tanto para o mal-estar e que você, de alguma forma, não quer mais isso. Primeiro você vai anotar isso tudo num papel, anote essas 3 questões, essas 3 avaliações que você faz da relação e da pessoa, e logo depois você vai compartilhar. Então ela vai sentar na cadeira, não vai poder se justificar ou discutir com você, ou mesmo questionar. Ela pode, de repente, fazer uma pergunta esclarecedora, que olha, o que você quer dizer com isso? Isso é possível. Mas se defender, justificar, questionar, terceirizar a culpa, colocar sobre outro, não é possível nesse exercício. Então, a cadeira da verdade, quem estiver na cadeira da verdade, tem que somente ouvir e anotar. Ok? Confesso para você que a cadeira às vezes esquenta muito, mas ela é importante porque ela abre um espaço para a volta da sensibilidade. Então, o que é importante para aquela pessoa eliminar? Olha, isso aqui não contribui, você precisa eliminar isso. Depois você vai pontuar, que já escreveu antes, né? Porque você não vai fazer isso naquele momento. Você vai escrever antes, depois somente apresentar a pessoa. O que é bom e que aquela pessoa faz, que é bom e que de repente deveria manter. Puxa, isso aqui é bom em você. Eu reconheço que isso é bom em você, que você deve manter, continue assim. E o terceiro item é o que a pessoa faz de excelente, o que ela faz assim, que é uma coisa incrível que ela faz. E que ela, se aumentar mais ainda esse item, puxa, a relação vai tomar um outro rumo, as coisas vão ser completamente diferentes. Então, vou resumir. Aquilo que tem que ser eliminado, aquilo que é bom e precisa ser mantido na pessoa, e aquilo que ela faz que é ótimo, mas se ela fizer mais do isso, então, puxa vida, vai transbordar de afeto, de carinho, e o relacionamento vai ser transformado. No momento que você colocou para a pessoa que está na cadeira da verdade isso, logo depois é você quem vai sentar, porque a pessoa que sentou na cadeira também anotou sobre você. Então, é o mesmo critério. O que tem que ser eliminado, o que tem que ser mantido e o que deve ser maximizado ou potencializado. Nessa ordem. Não comece invertendo a ordem. Então,
Porque você começa falando de um assunto muito dolorido, constrangedor. Às vezes a pessoa não gosta de ser confrontada, mas quando ela está na cadeia da verdade, ela não pode questionar. Essa é a regra do jogo. Você teria que já conversar sobre essas regras antes. Olha, nós vamos fazer a cadeira da verdade, é importante para nós. De certa forma, até não significa que uma crise enorme, uma terceira guerra mundial está instalada, mas é igual limpeza de casa. Se você não faz naquele dia, isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando você for fazer, dá trabalho demais. Então, faz uma cadeira da verdade por mês, né? Não deixa acumular, não deixa as questões sendo postergadas ou empurradas para frente, acreditando que com o tempo vai resolver. Não vai, só vai acumulando mais na alma, acumulando mais na mente, e chega uma hora que o cérebro vai produzir, não adianta tocar nesse assunto mais, deixa para lá, e aí a insensibilidade começa a ser instalada, né? E logo depois nós sabemos que a indiferença ela se instala. Eu conheço algumas pessoas, né? Já também é comum a todos, pessoas que muitas vezes mantêm o casamento por uma questão de aparência, de circunstância, de conveniência. Mas o afeto, o amor, o carinho, a cumplicidade já foi embora há muito tempo, né? Não é tão difícil encontrar casais assim. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes situações que eram para ser resolvidas naquele momento, naquela semana, naquele dia, foram postergadas e quando se viu, quando se percebeu a relação, a indiferença já existia. Ou seja, a indiferença se a pessoa está doente ou não, se ela chegou em casa tal hora ou não chegou, ou seja, a pessoa não se importa. Então, o meu convite nesse vídeo é que você faça esse exercício, não porque você está precisando, porque, uau, o casamento está à beira de um divórcio. Não é isso. Você pode fazer em qualquer uma dessas situações. Estando bem, dizer assim, vamos passar limpo para ver se não tem alguma coisa que a gente precisa falar. O que deveria ser eliminado? Às vezes são coisas simples, corriqueiras, mas vão se acumulando com o tempo. Às vezes são questões graves e que de alguma forma já está afetando a relação. Ok? Espero ter contribuído. Nós vamos continuar postando muito material para vocês e esperamos que você participe. Você sabe que logo depois que esse vídeo é postado, eu dou 24 horas de sala aberta e você pode trazer lá sua contribuição. Vou estar respondendo também à medida do possível as participações de todos vocês, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.